Hello, everybody! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos aqui para lhe ajudar a passar na sua prova de proficiência de mestrado e doutorado. Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo, na verdade serão 2 vídeos, eu falarei sobre verbos modais. Você conhece eles, esse tipo de verbo? Se você conhece, eu vou lhe apresentar então algumas questões retiradas de prova de proficiência que vão lhe ajudar a entender o uso, né, e a importância desses verbos. Se você não entende nada sobre modais, então mais um motivo para você ficar aqui com a gente, hein, gente? Então, ó, sigam esse canal para mais dicas. Fiquem aqui nesse vídeo que eu vou lhe explicar tudinho sobre esses verbos modais. E não deixe, gente, de compartilhar esse vídeo. Clica no botão de like aí e compartilha com o máximo de gente que tiver no mesmo barco que você aí, à procura da sua prova, né, da sua aprovação da prova de mestrado e doutorado. Vamos nessa? Ok, vejamos então o que são esses modal verbs, ou verbos modais, né, em português. Esses verbos modais, eles são um grupo de verbos que é bem diferentão, assim, eles não seguem aquelas regras básicas gramaticais que nós vimos no presente, passado, né, no presente perfeito, tudo aquilo que a gente viu de do, does, have, has, tudo aquilo não se aplica aqui, tá? Então, nós vamos ver que os verbos modais, ou os modal verbs, eles têm suas regras próprias, ok? Vamos dar uma olhada, então, nessas regras gerais aí. Em primeiro lugar, esses verbos não variam de acordo com a pessoa, tá? Então, assim, eu posso dizer I, you, he, she, it, e o verbo não sofre nenhuma modificação, tá? Essa é uma coisa muito boa sobre os verbos modais, tá? Eu não preciso gravar que quando for he, she, it, o verbo sofre modificação. Não, aqui é tudo igual, tá? Então, por exemplo, um verbo bem comum que é o can. Então, eu digo I can, you can, she can, he can, é tudo igual, tá? Não modifica nada de acordo com o sujeito. Em segundo lugar, nós não colocamos o to nem o ing depois dele, tá? Então, por exemplo, I can cook. Eu consigo cozinhar. Eu não ponho I can to cook. Ou eu não ponho I can cooking. Não, eu utilizo o verbo puro ali. Eu não uso ele nem na forma gerúndio, nem na forma infinitivo. É a base pura do verbo ali, tá? Para fazermos pergunta, basta inverter a ordem sujeito-verbo para verbo-sujeito, da mesma forma que nós fazíamos com o verbo to be, lembram? Então, a gente viu que no presente, para fazer pergunta, eu preciso usar o do ou does, dependendo do sujeito. No passado, eu preciso utilizar o did, né? Quando eu tenho o present perfect, por exemplo, ali eu faço aquela inversão também, né? Have you, e aqui eu também faço can you. Tá? Então, a gente vai simplesmente inverter a ordem sujeito-verbo para verbo-sujeito, ok? E para fazer a forma negativa também basta acrescentar o not. Ou seja, se eu quero dizer a forma negativa de I can cook, eu consigo cozinhar, eu vou dizer I can not cook. Eu não consigo cozinhar. Bastou eu colocar o not ali, da mesma forma que fazíamos, então, no verbo to be, tá? É por isso que ele é diferente assim. Nós estudamos sempre o verbo to be no início da nossa jornada aí, né, da língua inglesa. Por quê? Porque o verbo to be tem suas regras próprias. Aí a gente estuda todos aqueles outros verbos, né, no presente, passado, futuro e tudo mais, e, por fim, a gente dá uma estudada, então, nesses modais, que também é um grupo que tem suas próprias regras aí. Também estudamos eles como um conjunto, tá? Diferenciado aí, certo? Agora vamos dar uma olhada em quais são esses modal verbs, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui 10 modal verbs, ok? Vejamos então. O primeiro seria o can, que eu utilizei como exemplo agora para vocês, né? O could, may, must, might, should, will e would. Aqui eu fiz um combo, né? Mas eles podem ser identificados como 2 tipos de modal verbs, ou seja, totalizando 11 aí em vez de 10, né? Had better, shall e ought to. Agora a gente vai dar uma olhada em todos esses modals aí,
um por um, tá? Suas especificidades, os seus exemplos, tudo bonitinho, e você vai conseguir compreender melhor, ok? Vejamos o primeiro, então. O primeiro modal é o can, que normalmente realmente é o primeiro que a gente aprende na nossa jornada acadêmica aí. Então, o can significa poder ou conseguir, uma vez que eu utilizo ele, né, para falar de habilidades ou conhecimentos que eu tenho. Eu posso utilizar ele também para pedir ou dar permissão. Eu utilizo ele para possibilidades. E ele, em sua forma negativa, me indica impossibilidade de alguma coisa. Tá? Vamos ver então esses exemplos aqui, esses usos em uma frase prática, tá? Ó, o primeiro. I can cook, but I can't play the piano. Aqui eu tô falando de uma habilidade, de um conhecimento que eu tenho. I can cook, eu consigo, eu sou capaz de cozinhar. Mas, eu não consigo, eu não sei play the piano, tocar piano, tá? Então aqui eu tô falando de habilidades, tanto que eu consigo ou que eu não consigo. Eu posso traduzir ele, dependendo do caso, aqui como sei. Eu sei cozinhar, mas eu não sei tocar piano. Eu consigo cozinhar, mas eu não consigo tocar o piano, tá? Então, a gente pode ter essa liberdade aí de traduzir ele como saber também, tá? Aqui nessa pergunta, ó. Can I present my idea now? Eu estou pedindo permissão de alguma coisa. Estou numa reunião lá entre várias pessoas e eu tenho uma ideia para compartilhar e eu digo, né? Levanto a mão lá e digo: Can I present my idea now? Posso eu, né? Eu posso apresentar a minha ideia agora? Eu estou pedindo esta permissão aí. She can't come, she is sick. Aqui eu estou falando de uma impossibilidade. Ela não pode vir. Por quê? Porque ela está doente. Então, existe a impossibilidade da vinda dela. She can't come. Ela não pode vir, ok? No outro exemplo, I can be the first to present. Aqui eu estou expressando uma possibilidade. Novamente, vejamos, né? Imaginemos, então, que nós estamos numa reunião e eu me ofereço, então, para ser a primeira a apresentar. Eu digo para o resto das pessoas que há esta possibilidade de eu ir primeiro, de eu apresentar primeiro, ok? Vejamos o could, então. O could, a grosso modo, assim, entre aspas, vamos dizer, ele seria considerado o passado do can, tá? Por que eu digo entre aspas? Porque em alguns casos ele pode ser considerado como passado, em outros não, tá? Então a gente vai dar uma olhada em todos esses casos aqui agora. Então ele pode ser traduzido como podia, conseguia, poderia, tudo de acordo com o contexto no qual ele está inserido, tá? Então, aqui, ó, eu posso dizer habilidade ou conhecimento no passado, da mesma forma que eu falei do can lá, eu posso falar usando could, só que de uma coisa que não existe mais, né? Porque o primeiro eu digo I can cook, eu consigo cozinhar, quer dizer que eu tenho essa habilidade agora. I could cook, eu conseguia, mas agora não consigo mais, tá? Então, por isso que eu tô falando dessa habilidade ou conhecimento no passado. Eu posso utilizar também para solicitações polidas, ou seja, perguntas bem mais formais, assim, né? Eu não quero parecer grosso, assim, né? Ao perguntar alguma coisa rude, então eu pergunto, ao invés de usar o can, eu uso o could, porque daí eu já tô sendo um pouquinho mais formal, mais polido. Possibilidades no passado, e também posso utilizar o could como sugestão. Vejamos. You could start that MBA now. Então, é uma sugestão minha, como amiga, estou te dizendo, você poderia começar aquele MBA now, agora, né? Aquele MBA que você já me comentou, que você tem vontade, então seria um bom momento, é uma sugestão, você poderia começar ele agora, tá? Depois, could you please send me the report ASAP? Aqui, junto com o could, eu coloquei uma expressão ASAP, justamente para ampliar o seu vocabulário aí, tá? Porque junto com os vídeos aqui gramaticais que eu explico para você, eu sempre tento colocar algumas expressões, palavras que são importantes, que não são tão utilizadas, assim, tão visíveis no nosso dia a dia e que a gente possa aprender alguma coisa,
tá? Então, esse ASAP, ele é bem utilizado em e-mails normalmente. Mas se você não tem o costume de trocar e-mails, talvez você não esteja familiarizado com isso. Então, por isso que eu coloquei ele aqui para explicar para você, tá bom? Então, ó, could you please? Você poderia, por favor, me enviar este relatório ASAP, as soon as possible, tá? Então, esse ASAP, as soon as possible, o mais rápido possível, tá? Tão logo quanto possível, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, tá? Então, é uma abreviação nessas letras, cada letra corresponde a uma palavra, e no geral, então, ASAP quer dizer assim que possível, o mais rápido possível, tá? Seguimos então. When I was a child, I could do cartwheels. Aqui novamente eu trouxe uma expressão legal para vocês aí, ó. Quando eu era criança, eu conseguia, eu tinha esta habilidade de do cartwheels, de virar estrelinha. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Então, eu conseguia, eu era capaz de, não é a realidade presente, tá? Então, virar estrelinha é do cartwheels, ok? Possibilidade no passado. They could hand in their project yesterday. Eles puderam, ou eles podiam, né, entregar o projeto deles ontem. Então, houve esta possibilidade, tá? Digamos que havia um prazo, não foi cumprido esse prazo, mas então foi possível, foi estendido, talvez, eles puderam entregar este projeto ontem. Houve esta possibilidade no passado. Aqui nós temos o may. May também é poder. O may, muitas vezes, ele é utilizado em comparação com o can, e às vezes ele é meio que comparado com o might. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho de cada um para vocês, tá? O may, como poder, ele pode ser interpretado, né, ou utilizado como se fosse o can, para possibilidade e dar e pedir permissão. Ele é um pouco mais formal do que o can, tá? Uma coisa que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, no âmbito escolar, muitas vezes os professores explicam para os seus alunos que quando eles quiserem ir no banheiro, é para eles levantarem a mão e dizer: Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Só que assim, gramaticalmente falando, o correto seria dizer May I go to the bathroom? Porque se eu perguntar Can I go to the bathroom, pode ser uma permissão, mas eu posso dizer assim, claro que tu pode ir no banheiro, você tem duas pernas, levanta e vai, né? Você tem essa capacidade. Agora, a may já me dá essa ideia mais assim de, olha, eu tô pedindo permissão, eu tenho a permissão sua para ir até o banheiro, tá? Então, não é que o can esteja errado, mas o may, ele é mais certinho, gramaticalmente falando, tá? Então, se você tiver que ensinar alguém para pedir para ir no banheiro, o certo seria May I go to the bathroom, ok? Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu separei para vocês aqui. It may rain this afternoon. Então, estou expressando possibilidade aqui. Pode chover esta tarde. Lembram que eu falei que todas as frases no inglês têm que ter um sujeito? Portanto, aqui, gente, ó, temos um exemplo disso. Pode chover. Eu poderia traduzir, então, como direto do meio ali, ó. Pode chover esta tarde. Então, eu tenho esse it simplesmente para ocupar a minha posição de sujeito, tá? Porque não existe frase sem sujeito, a não ser que eu esteja dando ordens, né? Daí é diferente, tá? Mas então ali, ó, it may rain, pode chover esta tarde. Existe esta possibilidade, tá? May I send you the report later? Ó, eu fiz a inversão aqui para fazer a pergunta. May I send? Eu posso enviar a você o relatório later, mais tarde? Então, eu estou pedindo permissão para que eu possa fazer alguma coisa, tá? O mesmo caso do banheiro lá. May I go to the bathroom? May I send you the report later? May I speak now? Posso falar agora? Né? Então, eu uso esse may para pedir permissão. Aqui nós temos o must. O must é
ele expressa, então, essa ideia de dever ou não dever fazer alguma coisa. Mas ele é uma palavra muito forte. Se eu disser que o you must, você deve fazer uma coisa, é porque se tu não fizer, vai ter consequências. E se eu disser you mustn't, você não deve fazer tal coisa, e você fizer, também haverá consequências. Então, assim, é uma coisa bem forte, o must, tá? A gente tem que levar bem em consideração esse must aí. E ele expressa, então, dedução, necessidade ou obrigação, e, em sua forma negativa, ele indica proibição. Vejamos aqui este exemplo, então. He must be finishing his graduation course. Então, aqui eu estou fazendo uma dedução. Eu deduzo que ele deve estar terminando o seu curso de graduação. Por que eu deduzi isso? Porque ele nunca tem tempo para sair com os amigos, ele está sempre cheio de trabalho para fazer, está sempre ocupado. Então, eu estou fazendo uma dedução. Deve ser porque ele está terminando o seu curso de graduação, tá? Então, essa dedução é baseado em fatos que eu estou vendo no meu dia a dia aí. Depois, nós temos esta frase, you must fill in this form every day. Aqui está indicando uma necessidade ou uma obrigação. Digamos que você começou o seu trabalho novo, né? E o seu chefe ou colega que está há mais tempo está ali informando as suas obrigações diárias ali. E daí ele diz, you must fill in this form every day. Você tem a obrigação de preencher este formulário todos os dias. Ao final do expediente, isso tem que estar pronto, tá? Então, é uma obrigação, must, tá? É um must aí para você tem que fazer, tá? Depois, em seu sentido, em sua forma negativa, né, de proibição, vejam só a gravidade aqui da frase, né? You mustn't mix this medicine with alcohol. Você não deve, sob hipótese alguma, então misturar esse remédio com álcool, porque senão poderá ter problemas de saúde, problemas sérios, coisas graves podem se acarretar dessa atitude aí. Por isso que eu uso o must aqui, pelo grau de seriedade, pelo strong advice, né? Então é um conselho bem forte, que se você não fizer, algo ruim pode acontecer, tá? Então, you mustn't. Ali é estranho falar, né? Porque tem aquele T no meio, mas aí ele fica mudo quando eu uso aqui a forma negativa, né? Porque a afirmativa eu uso o T, o must. Tu escuta o T no final. E esse aqui não, ó, mustn't, tá? Aquele T fica mudo junto com o not ali, tá? Seguimos então o might. O might, ele também indica poder ali, ó, possibilidade, permissão, sugestão ou uma solicitação, tá? Vamos dar uma olhada aqui. I don't think it might rain today. The sky seems very clear. Aqui eu estou falando de possibilidade. Neste caso, I don't think, eu não acredito, né? Eu não acho que haja esta possibilidade de chuva hoje. Por quê? Porque o céu me parece muito claro, muito limpo. Então, aqui neste caso que eu vou fazer, então, o link com o may que eu tinha lhe falado antes, né? O may, lembram daquele exemplo lá? It may rain this afternoon. Pode ser que chova, pode chover hoje à tarde. Por que pode chover à tarde? Porque eu vou olhar para o céu e eu vejo algumas nuvens ali que são meio suspeitas, tá? Agora, o might é uma possibilidade bem mais remota, bem menos óbvia, tá? Então, se eu disser que eu olho para o céu e vejo tudo bem claro, então eu digo, it might rain today, but I don't think so, né? Pode chover hoje, mas eu acho que não, porque eu tô vendo tudo muito claro, tá? Existe essa possibilidade? Existe, mas ela é bem pequena, tá? Então, essa é a diferença, basicamente, do may para o might. Possibilidade mais real, may. Possibilidade mais remota, might, tá? Então, nessa ideia aí. Outro exemplo. You might like to try this new app. Você pode gostar de tentar experimentar este novo aplicativo. Então, é uma sugestão. Pode ser que você goste. Então, you might, você pode gostar disso, tá? Então, quando eu dou uma sugestão para alguém, aqui eu poderia usar o could também. You could like to try this new app.
Você pode gostar, né? Você poderia gostar de experimentar este novo aplicativo, tá? Vejam que os modal verbs, algumas vezes tu pode trocar um pelo outro, que não vai dar diferença nenhuma, tá? E isso talvez seja até uma prova, uma pergunta de prova. Eu poderia substituir o might pelo could sem problema, sem acarretar nenhuma alteração no significado da frase? Tá? Então, isso é o tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que aprender os modal verbs separadamente, né? O uso deles, e depois tentar entender que alguns podem ser substituídos por outros, né? Ou não. Então, é um estudo bem aprofundado aí que a gente precisa fazer sobre os modal verbs para se preparar para a sua prova de proficiência, tá? No final desse vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos retirados de provas de proficiência para você ver como eles são cobrados, tá? Seguimos aqui com mais 2 exemplos de might. Might I pass in front of you? Aqui é uma solicitação. Eu usaria, se eu fosse falar essa pergunta, fosse fazer essa pergunta, eu usaria com certeza o may, né? Posso passar na sua frente? Mas este might, a opção dele, né? Eu optei por might ao invés de may, porque eu quero ser muito polido, eu quero, né? Tipo assim, a pessoa não vai me dizer que não. Né? Então, eu vou ser tão educado, tão, que a pessoa vai dizer, não, claro, pode passar, né? Então, esse might, ele é mais polido do que o may, nessa questão de solicitação, tá? E aqui, a resposta para a minha solicitação. Yes, you might pass. Você pode passar, sim, você pode. Eu estou dando permissão para esta pessoa passar na minha frente, então, tá? Aqui temos o nosso queridinho should. Por que queridinho? Porque ele aparece bastante, gente. Ele é muito utilizado, tá? Eu diria que depois do can, né, que foi o primeiro que a gente viu, o should seria, então, muitíssimo provável de aparecer na sua prova, tá? Então, o should é a ideia de dever, deveria. Aqui eu estou dando um conselho. Ele é diferente do must. Lembram do mix alcohol com medicine? Então, se você fizer aquilo, vai ter consequências graves. Agora, se você não fizer o que eu tô lhe dizendo com o should, ok, é opção sua, tá? Mas é melhor que você faça o que eu estou lhe dizendo, tá? Então, esse should é conselho, é uma sugestão e também expressa possibilidade, tá? Mas normalmente não vai acontecer nada de grave se você não seguir a minha regra aqui, tá? Por exemplo, aqui, digamos que você trabalhe cedo no outro dia ou estude cedo e eu lhe digo, então, como amigo, né? You should go to bed earlier. É o meu conselho, a minha sugestão. Você deveria ir para a cama mais cedo para lhe ajudar no seu dia a dia, para estar mais descansado, tá? Agora, se você não for para a cama mais cedo, tudo bem. Não quer me ouvir, não me ouve, tá? Então, o should é um conselho leve, uma sugestão de amigo para amigo ali, tá? E outro exemplo aqui, expressando possibilidades, então, this should help. Isto deve ajudar. Isto pode lhe ajudar. Então, estes vídeos que eu estou fazendo para você, para sua prova de proficiência, should help, né? Podem ajudar. Existe a possibilidade que eles sirvam para você sim e que você consiga, então, ter um conhecimento bem sólido para sua prova, tá? Seguimos, então. Will and would. Eu coloquei os dois ali no mesmo saco, digamos, né? Mas agora eu vou separar eles, tá? Então, will, os dois podem ser utilizados, will and would, como solicitações, mas depois cada um tem as suas características próprias ali, tá? Will indica, então, futuro. Se você estudou já os outros tempos verbais antes de estudar modais, você provavelmente lembra que will é uma das formas de futuro. Nós temos o going to, que também expressa futuro, e o will. Então, se eu olho esse will numa frase, a chance dele ser futuro é extremamente grande. Ele só não vai ser esse futuro que eu estou pensando se for uma solicitação, se for uma pergunta do tipo, will you open the door, please? Você pode abrir? Você poderia abrir a porta, por favor? Então, numa pergunta, eu estou usando will como uma solicitação, mas numa frase, normalmente ele vai estar me expressando que aquela ação ali está em sua forma futura, tá? Depois nós temos o would,
que se eu colocar esse would antes do meu verbo, ele equivale ao iria no final dos verbos em português. Como assim? Eat, comer. Would eat, comeria. Work, trabalhar. Would work, trabalharia. Tá? Então, esse would na frente de um verbo no inglês equivale ao iria no final do verbo em português. Tá? Outro caso que nós utilizamos o would é para expressar hábitos no passado. Algo que costumava ser verdadeiro no passado, mas que hoje em dia não acontece mais. Tá? Vamos dar uma olhada, então, nestes exemplos aqui. I will pass my test. Frase simples, utilizando will, futuro. Eu irei passar no meu teste. Eu passarei no meu teste. Claro que passará, né, gente? Especialmente porque você está aqui adquirindo esse conhecimento, né, profundo sobre verbos modais e entre outras coisas nos outros vídeos do nosso canal aí. Então, você irá passar com certeza. Outro exemplo aqui. Solicitações. Will you open the door, please? Você pode abrir, você irá abrir a porta para mim, por favor, né? Então, pergunto will e eu poderia perguntar também, would you open the door, please? Também é uma solicitação, também posso utilizar o would aqui neste caso, tá? Seguimos então. If I were you, I would study hard. Então, se eu fosse você, eu estudaria hard, né? Estudaria pesado, estudaria bastante, né? E o outro exemplo, when I was a kid, I would climb trees every day. Quando eu era criança, eu costumava subir em árvores todo dia. Espero que você não tenha mais esse hábito, né, gente? Vamos se dedicar para os estudos e não subir em árvores. Então, I would climb trees. Eu costumava subir em árvores, né? Hábito do passado que não existe mais no meu presente, certo? Não faz parte da minha vida agora. Had better. Esta expressão, ela tem duas palavrinhas, né? Ao contrário de todos os outros ali que a gente viu até agora, que era uma palavra pequenininha normalmente, né? Can, could, may, might, should. Esse had better é composto de duas e ele basicamente é um deveria. É um sinônimo, digamos assim, para o should, que também é deveria, né? Então, a gente utiliza muito ele para sugestões. Vejamos dois exemplos que eu separei para vocês aqui. Então, you had better start saving money now. Seria bom, né? Você deveria começar a poupar dinheiro agora. Por que isso? Você quer uma aposentadoria digna, uma aposentadoria tranquila? Você deveria. Seria uma boa ideia que você começasse a poupar dinheiro agora. Então, esse had better, should, deveria, seria uma boa ideia, tá? Ou outra frase que eu selecionei para vocês aqui de propósito, né? Que tá abreviado ali, porque muitas vezes vai aparecer dessa forma abreviada aí. She'd better, she had better, tá? Então, esse D, a gente já sabe que D junto com o better quer dizer o had. Had better, de sugestão. Então, she'd better stop acting like that or she will lose her job. Seria melhor, ela deveria parar de agir desta forma, like that, né? Dessa forma, or she will lose her job, ou ela irá perder o trabalho, tá? Então, had better ou aquele apóstrofo D com o better, certo? Chegamos ao fim deste vídeo, deste primeiro vídeo sobre modais, e então eu espero que você tenha gostado e compartilhe com os seus amigos que estão na mesma situação que você. E vamos então aguardar que teremos o segundo vídeo, então, com a continuação desses verbos modais, falando então de provas de proficiência, questões retiradas, então, né, com a resolução, tudo para facilitar os seus estudos. Certo? Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!